Vai Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu liguei para o presidente, sim, me surpreendi com o reajuste 5,7. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação, e converso, como sempre, com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, gente. Eu não imaginei que minha vida teria que fosse essa. Ninguém acreditava que eu ia chegar aqui. Cheguei. E, de repente, eu me deparo com essa situação. E com o editor do site, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa! Hoje eu sou presidente da corte. Não se trata de censura. O abuso na liberdade de expressão pode gerar danos e o direito de retirar do ar aquele conteúdo que vilipendia alguma pessoa. Toledo que já ganhou um Java Porco. Tipo, do nada, Toledo que ganhou um Java Porco. Você não sabe, querido ouvinte, mas nós temos uma invasão dupla no estúdio nesta quarta-feira. Está aqui conosco, não veio invadido, foi convidado, o Rodrigo, que é o apresentador do Vida de Jornalista, o outro podcast ainda mais famoso que o Foro de Teresina, que veio acompanhar a nossa gravação e trouxe um mimo, como ele mesmo definiu, para nós, que era um exemplar de um Java Porco de pelúcia. Que lindo, fofo. Há já uma disputa aqui no estúdio se o nome vai ser Teresino ou Javinha. A Malu que é Javinha. Eu gostei do Teresino, que foi ideia da Paula Scarpim, e o Fernando arbitrou democraticamente por Teresino. Fernando Toffoli Moraes. Então agora teremos sempre conosco aqui o Teresino testemunhando os nossos programas. Bem, como a gente avisou na semana passada, os ingressos para a Maratona Piauí CBN de podcast se esgotaram, infelizmente. Segundo o nosso amigo Ricardo Gandur, diretor da CBN, se esgotaram mais rápido que o show de Sandy Júnior. Isso é por causa da Malu e do Toledo. Eu sou a Sandy e o Toledo é o Júnior. Isso. Bom, a parte boa é que a gente promete transformar tudo isso em podcast depois do evento, que será no dia 11 de maio, um sábado. Seguimos então para os 3 blocos dessa semana. A gente vai começar falando da nova atrapalhada na área econômica do presidente Jair Bolsonaro, dessa vez na Petrobras, a respeito do preço do diesel e as consequências disso. No segundo bloco, a gente comenta o caso da deputada do PSL, o partido do presidente, que foi ameaçada de morte pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da censura praticada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que mandou tirar do ar uma reportagem sobre o presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, e da crise institucional que se estabeleceu entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo. Muito bem. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, que não é um intervencionista, é um liberal, desautorizou um reajuste no preço do diesel de 5,7%, que havia sido anunciado horas antes, e disse: liguei para o presidente, me surpreendi com o reajuste de 5,7%, não sou intervencionista, não vou praticar a política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. A medida do presidente teve uma série de consequências, o mercado reagiu muito mal, a Petrobras no dia seguinte teve uma perda de mais de 32 bilhões de reais na Bolsa de Valores. O pano de fundo desse imbróglio era uma ameaça de greve do setor dos caminhoneiros, a quem o Bolsonaro quis contemplar, e nós estamos diante de um imbróglio que está longe de ter sido solucionado, não é isso, Toledo? Sem dúvida. Primeiro que eu queria dar crédito que, na verdade, a causadora da crise não foi a intervenção do Bolsonaro, mas foi o Luigi Maza, nosso produtor. Nosso produtor. Que na semana passada, tarado que é, colocou um áudio no Kinder Ovo com a fala do Chorão, né, que é um até então desconhecido líder caminhoneiro, e diante da exposição... Desconhecido da gente, porque do Bolsonaro não, e do ele era desconhecido. Daí o Bolsonaro Por ouviu... mim, completamente desconhecido. Daí o Bolsonaro ouviu no Foro de Teresina o Chorão, falou, bom, se tá no Foro de Teresina, se o Luigi colocou lá, deve ser importante. Vai dar problema. Aí ele ligou pro Chorão, o Chorão explicou a situação dos caminhoneiros e aí toda a crise se deflagrou. Queria deixar bem claro que o culpado da crise é o Luigi. Eu acho que é importante a gente
situar. Abalando as estruturas da República. Isso posto, vamos à realidade. O mercado reagiu dizendo que o Bolsonaro dilmou, porque ele teria tido um ímpeto dilmístico de intervenção no mercado. Na verdade, não foi o Bolsonaro que dilmou, foi o mercado que caiu em si, né? Porque o Bolsonaro nunca foi um liberal. Ele sempre foi um intervencionista na economia e a gente acompanha isso desde muito antes da eleição presidencial. Só acredita que ele é um liberal, que não vai dar pitaco na economia, que não vai querer mudar o que o Paulo Guedes fez ou que a Petrobras decidiu, quem quer se auto-enganar. Mas o mercado, ele é mestre no auto-engano. Fiz aqui um histórico de manchetes sobre o comportamento do dólar, que é o que importa nesses casos, porque o dólar está subindo, bateu, enquanto a gente grava aqui, está em R$3,92. Batendo em 4, quase. Caminho em direção aos R$4. Só para a gente botar um pouco em perspectiva o que eu chamo de auto-engano. Então, no dia 22 de setembro, manchete do Destaque. Dólar fecha a R$3,99 com menor pessimismo sobre a eleição. Menor pessimismo sobre a eleição significava que o Bolsonaro tinha mais chance de ganhar, entendeu? Depois, no dia 8 de outubro, a Exame. Dólar desaba mais 3% após Bolsonaro sair fortalecido do primeiro turno. Dia 10 de outubro de 2018, Gazeta do Povo. Dólar estaria 20 centavos mais baixo se não fosse o efeito Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro era a solução de todos os problemas da economia. Ao ponto de, no dia 24 de outubro, a Infomoney dá a seguinte manchete. Dólar a R$2 com Bolsonaro? Ponto de interrogação. Olha, isso que você está descrevendo não é só esclarecedor sobre o mercado, mas sobre a imprensa também, viu, Toledo? Sim, muito. Os nossos colegas não ficam em boa situação. Mas, enfim, sempre tem um liberal querendo se enganar de que a economia é uma variável independente da política e disposto a aderir a qualquer governante que diz favorecer a privatização, ao livre mercado, aderiram com corpo e alma ao governo Temer, deu no que deu, aderiram de corpo e alma a tantos outros governos, e agora mais uma vez com o Bolsonaro, achando que uma coisa não tem nada a ver com outra. Só que basta você assistir uma sessão, qualquer sessão da Comissão de Constituição e Justiça, enquanto eles apreciam a primeiríssima etapa de aprovação da reforma da Previdência, para ver que o governo é uma bagunça, que não consegue fazer uma articulação mínima no Congresso para aprovar qualquer coisa. Acho até que vai tomar uma bola nas pernas grande em relação ao salário mínimo, que eles estão propondo um reajuste sobre a inflação, mudando uma política de décadas. Mas, enfim, minha conclusão primária aqui sobre esse caso é que é mais um caso de divã do mercado que estava acreditando numa falácia. Aliás, não sei o que o nosso Roberto Castelo Branco está fazendo lá na presidência da Petrobras até agora, que não pediu demissão. Maluco. Pois bem, ontem o Paulo Guedes deu uma declaração sobre toda essa crise, tentando reescrever a história da crise como se tivesse sido apenas uma pergunta que o Bolsonaro fez para o Roberto Castelo Branco da Petrobras, dizendo que não, que o presidente ouviu as ruas, mas que a Petrobras tem independência para definir seus preços. Pode-se dizer o que quiser, pode-se falar o que quiser, mas a verdade é que essa crise do combustível foi uma derrota para o Paulo Guedes no governo. Não foi a primeira, eu queria lembrar aqui que a gente passou por isso nos outros programas, mas acho que é bom a gente situar. Primeiro, o Bolsonaro dilmou na questão do leite em pó, dizendo que ia botar uma taxa sobre a importação de leite em pó, porque o próprio Ministério da Fazenda tirou lá a taxa antidumping, dizendo que não conseguia provar que tinha dumping do leite em pó que vinha da Europa, do exterior. Os produtores reclamaram, ele foi lá e disse, não, vamos botar uma taxa de importação sobre o leite em pó. Depois, no final de março, ele suspendeu a importação de banana do Equador para beneficiar os produtores do Vale do Ribeira, que é aquela região dele. Agora, no combustível, isso é muito mais sério. Banana, leite em pó, isso são setores marginais. Combustível interfere, diesel especificamente, interfere em toda a cadeia produtiva, inflação. Agora, interfere também na Petrobras. Só para a gente pegar alguns números aqui, o diesel representa 60% da venda de produtos da Petrobras ao mercado. Segundo a conta do consultor Adriano Pires,
Essa diferença entre o que foi aumentado e o que deveria ter aumentado, segundo a própria Petrobras, dá uma perda para a empresa de 13 milhões por dia, 400 milhões de reais por mês, 4,8 bilhões de reais ao ano. Por causa disso, a Petrobras perdeu 32 bilhões de reais em valor de mercado. Só porque os investidores saíram vendendo as ações da Petrobras depois da crise. Hoje, no consolidado, ainda está em 25 bilhões mais ou menos de perda. E aí, o Paulo Guedes, para tentar diminuir essa sensação, diz que não é intervencionismo e anuncia o quê? Medidas de incentivo estatal. Ele anuncia um plano para reforma de rodovias, ele anuncia um crédito para os caminhoneiros consertarem seus caminhões, para os caminhoneiros consertarem seus caminhões, que diz ele vai ser juro de mercado, e anuncia a criação de um cartão de combustível para que o caminhoneiro possa botar gasolina nos lugares e tentar aproveitar algum tipo de crédito e tal. Gente, eu vou falar, vocês vão me zoar, né? É bullshit. É pura bullshit. Por quê? Primeiro, esses 2 bilhões de reais para reformar a rodovia é o que o governo devia estar fazendo. Isso não devia estar em um plano de incentivo a caminhoneiros. Segundo, 30 mil reais para cada caminhoneiro botar pneu e consertar o seu caminhão não resolve o problema e piora uma situação que está na origem dessa crise. O problema do caminhoneiro não é o preço do diesel. O problema do caminhoneiro é que o frete está caindo. E o frete está caindo, nós já falamos sobre isso na greve dos caminhoneiros, eu falei isso aqui no foro. Tem muito caminhão na estrada. Os autônomos são um mercado de concorrência livre, tem mais caminhão, o frete diminui. Ele está consertando caminhões velhos e mantendo caminhões na estrada. Então, assim... Com dinheiro do BNDES. Com dinheiro do BNDES. Você tem outras alternativas. O próprio Adriano Pires me mandou aqui um plano enorme com outras alternativas de criação de fundo sem usar o dinheiro do governo para você amortecer a diferença no preço do diesel. Você tem uma série de questões. Sim. É o auto-engano no seu estado maior. Então, ele anuncia um plano de privatização de refinarias. E eu te pergunto, quem é que vai comprar refinaria achando que o Bolsonaro vai botar a mão no preço do combustível? Isso é uma enrolation. E o caminhoneiro não é burro. Então, eu acho que não adiantou nada. Bem, gente, aqui tô eu gravando um áudiozinho básico para atualizar as informações do programa. Ontem, depois que a gente gravou, a Petrobras anunciou um reajuste no preço do diesel de 10 centavos por litro, um aumento médio de 4,8%, um pouco menor do que a Petrobras queria fazer, que era de 5,7%, mas que, de certa forma, recupera aí um pouco o prejuízo tido com a interferência do presidente Bolsonaro. Isso não resolve a desconfiança do mercado, agora está todo mundo com o pé atrás aí com relação a como é que vai ser a atitude do presidente quanto à estatal, mas dá uma aliviada no clima. Vamos ver como é que a coisa avança daqui para frente. Um abraço para vocês. O que eu acho é que o Bolsonaro, você falou em Dilmou, todo mundo está falando que Dilmou, ele não tem nem convicção intervencionista, não é esse o ponto, porque ele não tem convicção sobre nada. A não ser da coisa autoritária dele a respeito de polícia, etc. A respeito de economia, ele não tem convicção sobre nada. E o que me chama a atenção é a informalidade e a bagunça desse episódio, né? Ele desautorizou uma medida da direção da Petrobras e da equipe econômica. No dia seguinte, na sexta-feira, o Paulo Guedes, que estava nos Estados Unidos, deu a seguinte declaração para a imprensa. Eu passei o dia inteiro trabalhando, não tenho informação suficiente. Eu tenho um silêncio ensurdecedor para os senhores. É uma contradição diante da imprensa, uma espécie de deboche, né? Não, uma contradição em fermo. Se ele tivesse passado trabalhando, ele teria informações. Exato, né? Exato. Ele estava no lugar errado, né? Ele está nos Estados Unidos, em vez de estar aqui, né? Em tese, o trabalho dele não é vigiar o presidente, né? Cadê o general Heleno? Você não pode deixar ele sozinho. É menor de idade. Para continuar, no sábado, no dia seguinte a essa declaração, ele volta a falar, diz que uma conversa vai consertar tudo, daí abre aspas. O presidente tem muitas virtudes, fez muita coisa acertada e ele já disse que não conhece muito economia. Se ele eventualmente fizer alguma coisa que não seja muito razoável, eu tenho certeza de que nós conseguimos consertar. Ou seja, ele trata o presidente da República como uma espécie de inimputável ou como uma criança sapeca que a gente tem que ficar tutelando. E como se ele fosse dono do presidente, né? E pra mim, a declaração dele mistura, paradoxalmente, é um misto de prepotência com impotência. É porque o Paulo Guedes é um prepotente, ele acha que vai amansar, vai domar o animal, como ele já falou do Bolsonaro no perfil que a Malu publicou no ano passado. Agora, esse episódio todo revela a impotência dele diante do que está acontecendo. E aí ele fica dizendo que resolveu, como se a gente fosse acreditar numa coisa dessa. Vamos só dar a real, né?
Um estava nos Estados Unidos e o presidente da Petrobras estava a caminho dos Estados Unidos, a caminho de Chicago, provavelmente para pegar instruções, né? Quando o Bolsonaro ligou e falou, escuta, aquele negócio que você anunciou, pode esquecer. Por quê? Porque o Bolsonaro deve a eleição dele a algumas coisas. Uma delas foi a greve dos caminhoneiros, que desestabilizou completamente o governo Temer e ajudou nessa sensação de descontrole que vai convergir para a eleição do Bolsonaro. Os caminhoneiros são base eleitoral prioritária, só não são mais orgânicos do que os paramilitares no Rio de Janeiro. Mas tirando os paramilitares do Rio de Janeiro, os caminhoneiros estão ali. É base orgânica do bolsonarismo. Ele não pode deixar esses caras sozinhos na estrada, sem trocadilho. Como já fez com tantos outros que ele abandonou. Sem trocadilho, né? não. O Toledo com aqui, trocadilho, né? prezado ouvinte, está se referindo a uma frase de Paulo Vieira de Souza. Conhecido como Paulo Preto, era o arrecadador do PSDB, que foi presidente da Dersa e disse essa frase, que se tornou famosa, né? Não se deixa um homem sozinho na estrada. Um companheiro. Um companheiro sozinho na estrada. Pois é. Os caminhoneiros, que não são bobos nem nada, já falaram que o plano do Paulo Guedes é esmola. Que eles fizeram eles fizeram uma conta rápida, dividiram os 30 milhões pelo número de caminhoneiros, falando, não vai dar. E como é que a gente vai fazer para gastar o menos dinheiro possível e enganar esses bobos desses caminhoneiros, Então, né? assim, é muita presunção do Paulo Guedes achar que ele vai, de um lado, tutelar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já mostrou que ele é um cavalo chucro. Quem chamou ele de animal foi o Paulo Guedes. Segundo você, inclusive, não fui eu. Gravado, hein? Gravado. Temos as provas. Se ele é um animal chucro, daqueles que escoiceia e não deixa as pessoas botarem o bridão, entendeu? Ele já fez isso várias vezes ao longo dos últimos meses, desde que tomou posse. E as pessoas continuam achando que conseguem tutelá-lo. Não estão conseguindo. Esse episódio é muito sintomático às vésperas ou durante a negociação difícil da reforma da Previdência, né? Ele antecipa um pouco o que vão ser as próximas semanas, meses talvez, né? A respeito da Previdência, que é a grande questão desse governo nesse ano, né? Sem essa reforma, esse governo se inviabiliza de maneira talvez irremediável. Assim a gente termina o primeiro bloco. No segundo nós vamos continuar em Brasília para falar do novo escândalo envolvendo o ministro do Turismo.